Essa preleção da noite, ela está contida no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, é como fonte no capítulo 17, dos itens 7 a 10, também do livro dos Espíritos, das questões 674 a 676. Nós vamos falar sobre o ambiente de trabalho profissional, a prece e a tolerância. Gostaria de iniciar aqui a explanação trazendo algumas questões do livro dos Espíritos para nos aprofundarmos no tema, focando o início no estudo da necessidade do que é o trabalho. A questão 674, permitam-me ler, Allan Kardec pergunta aos Espíritos, e para quem não leu o livro dos Espíritos é interessante que saiba que é um livro de perguntas e respostas, em que as perguntas foram feitas por Allan Kardec, é uma série de médiuns na época, e a resposta foi dada pelos espíritos superiores. Então, a questão 674 é a seguinte: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? A resposta é a seguinte: o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumentam as necessidades e os gozos. Peço à nossa equipe de organização que controle os microfones, por favor. Na questão 676, Kardec perguntou aos espíritos: por que o trabalho se impõe ao homem? E vejam só a resposta: por ser uma consequência da sua natureza corpórea, é expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que o seu alimento, sua segurança, seu bem-estar dependem do seu trabalho e de sua atividade. Ao que é muito fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência para suprir essa limitação, mas é sempre um trabalho. E aqui, meus amigos, minhas amigas, nós viemos falar sobre o trabalho e alguns podem estar se questionando, Poxa, mas eu não trabalho mais, eu já estou aposentado, ou talvez eu estou desempregado, ou talvez seja muito jovem para trabalhar. Importante que saibam que o trabalho, segundo a doutrina espírita, toda ocupação útil é considerada um trabalho. Então, o tema que vamos falar aqui é também sobre as ocupações, como o serviço do lar, o cuidar de filhos, o cuidar do jardim, qualquer tipo de trabalho, de ocupação, é o que está em pauta sendo considerado aqui como trabalho. Tudo na natureza trabalha. A lei do trabalho, ela é consequente à lei do progresso. Então, nós não estamos aqui na encarnação atual somente para usufruir da natureza, usufruir daquilo que Deus nos entrega. Nós estamos aqui também para evoluir. Uma maneira de evoluir a sociedade é realizando o trabalho. E esse trabalho ele pode ser braçal, ele pode ser intelectual e também o trabalho, dependendo do tipo de trabalho, nos auxilia a evoluir moralmente. E é aqui que vamos tentar nos concentrar um pouquinho mais. Eu trouxe um trechinho aqui de uma mensagem de Lázaro, de Paris, 1863, que está no Livro dos Espíritos, que fala sobre a obediência e a resignação. Segundo Jesus, a obediência é um consentimento, A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. O covarde não pode ser resignado, assim como o orgulhoso, e o egoísta não pode ser obediente. São duas virtudes companheiras da doçura, embora os homens erradamente os confundam com a negação do sentimento e da vontade. Por que eu quis trazer isso aqui, Porque é bem comum que no dia a dia, no nosso dia a dia, nós temos algum tipo de dificuldade com as pessoas do nosso trabalho.
como eu falei, é o trabalho em geral, né? Tem pessoas que a gente pode não se dar muito bem, tem situações que vão nos tirar do sério, e aí, né, vamos ser convidados a conhecer na prática, né, e a exercer a paciência, a exercer a humildade, a exercer a obediência, tudo isso para nos auxiliar moralmente. Tá? Em alguns momentos em nossa vida, as coisas não saem tão bem como gostaríamos. Né? O nosso trabalho foi muito bem planejado, a nossa execução foi muito bem feita, só que o resultado não foi aquele em que esperávamos. E aí temos as escolhas, né? As escolhas a deixar com que a cólera tome conta, a raiva, sentimentos como o orgulho, a vaidade, e tudo isso temos que aprender a controlar em nossa vida, tá? Porque a raiva, a cólera mexem com o nosso organismo físico, né? O físico entendam o nosso corpo, e também com o nosso organismo espiritual, tá? Sabe quando você tem algum colega de trabalho, né, que você tem algum tipo de problema, e aí pode ser um cliente, pode ser o teu chefe, pode ser o teu subordinado, pode ser a pessoa no lar que mora contigo, você tem algum tipo de desavença com ela, né? Então, naquele momento em que você pensa, faz o pensamento, né, e tudo inicia no pensamento, você já começa a se envolver numa esfera, numa sintonia de cólera, né? Essa sintonia de raiva. Essa sintonia ela busca atingir ao outro, mas no primeiro momento ela vai te atingir, tá? Então eu gosto de falar que são como flechas, né? Que a gente vai atirar na direção do outro, só que elas saem de dentro do nosso coração e elas primeiro ferem a nós mesmos, tá? Então, é claro que é fácil falar, né, sobre o tema, e estamos aqui para aprender a controlar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar. E é no pensamento, né, onde tudo se inicia, e é o pensamento também que nos auxilia para que não cometemos algo ligado, né, à raiva, a uma briga mais virtuosa com o outro, ou até mesmo quebrar algo, bater numa mesa. Então aí já estaríamos extravasando, né, esse pensamento, e tudo isso faz parte da nossa caminhada, dos nossos desafios de vida, e seguem, tá, os preceitos e as orientações de Jesus. O grande mestre suportou muita coisa, ele suportou porque ele sabia que era a maneira certa de conduzir as situações que ele vivenciou. Ele poderia, né, ter deixado a raiva tomar conta, poderia ter deixado o abatimento, imaginado, né, que ele não tivesse amigos, não tivesse pessoas para lhe apoiar, mas ele sempre escolheu o caminho do perdão, o caminho da humildade, e com isso é que ele conseguiu conduzir a sua caminhada aqui na Terra tão corretamente, né, e sendo tão lembrado até hoje em todos os nossos estudos e de outras religiões. O trabalho, ele também tem alguns limites, tá? Existe a necessidade do repouso, e essa necessidade ela chega quando o nosso organismo nos avisa em que estamos exaustos, né? E é claro que tem fatores de idade, né? Fatores também da saúde que vão delimitar em alguns momentos o limite do trabalho e a necessidade do repouso. Então, é importante também falar que durante o trabalho, né, podemos passar por situações em que nos testam situações como o mentir, como o roubar, como furtar, como ter, né, usufruir de alguma maneira daquele trabalho que teoricamente seria para outro, para um benefício próprio, né? Então é importante registrarmos que esses tipos de atos, né, mesmo que não sejam vistos, são vistos por nós mesmos. Então é muito fácil, né, nós criticarmos os políticos, o nosso presidente, o nosso prefeito, o nosso governador, por conta, né,
das questões ligadas a mentiras, ligadas a exaltar somente ao seu ego, a situações de benefício próprio, mas é certo que existe uma lei de causa e efeito, uma lei de ação e reação, e não temos o dever e não temos também a condição de mudar o próximo, tá? Inclusive as pessoas de nossa casa, de nosso lar, que enfim conduzem, né? De alguma maneira tem alguma relação de trabalho conosco. Nós temos sim o dever e a necessidade de mudar a nós mesmos e dar o exemplo. Então, o nosso exercício é muito de dar o exemplo. Esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ele também traz um item que fala sobre os superiores e os inferiores, e aqui eu vou trocar um pouquinho as palavras, tá? Para conduzir da seguinte maneira: os que têm autoridade, né, no trabalho, então isso pode se encaixar dentro do lar ou dentro do trabalho profissional, todo aquele que tem, né? Então se você tem autoridade no trabalho, é importante entender que essa autoridade é uma delegação de responsabilidade, que existirá contas a prestar e que não é um direito ou uma propriedade inalienável, ou seja, aquele que tem autoridade não tem autoridade para sempre, né? Então, um governante, um dono de uma empresa, um dono do lar, nada, tá? Nessa nossa encarnação, ela é para sempre. Aquele que tem autoridade, ele também é encarregado de almas, né? E ele responderá pela boa ou pela má direção que der aos seus subordinados, né? E muitos de nós também somos, né, na maioria das vezes, subordinados, ou fomos subordinados, ou estamos subordinados, e também temos os nossos deveres a cumprir, a nossa consciência. Mesmo que o nosso chefe ou aquele que tem autoridade não tenha cumprido os seus deveres, as faltas de um não autorizam as faltas de outro. Então, tudo isso veio para fazer nos auxiliar nessa reflexão, onde trabalhar é uma lei, tá? É uma lei do trabalho, é uma lei necessária para a evolução do planeta, evolução física e também a evolução moral. E quando nós estamos em momentos, né, em que a nossa paciência é testada, é importante enxergarmos os nossos limites e usar das ferramentas que temos às mãos, né? E aqui eu não quero dizer ferramentas físicas, mas sim as ferramentas morais, as ferramentas espirituais, que Jesus também tanto nos falou, como a tolerância, né? Você se colocar no lugar do outro, daquele que te incomoda, daquele que te tira a paciência. E uma outra ferramenta é você realizar uma prece, tá? Não precisa parar, fazer o sinal da cruz e tal. Você pode fazer uma prece de olhos abertos, tá? Imaginando que de você sai uma energia de amor, uma energia de harmonização para aquela pessoa que está se passando, que por algum motivo você sabe que ela está cometendo um equívoco. Então, a ferramenta da prece nos auxilia muito para desenvolver a tolerância, nos auxiliar a ter mais paciência e tudo isso para sermos um pouco mais caridosos. A paciência e a caridade estão sempre de mãos dadas. Que possamos, assim então, compreender todo esse tema, colocar em prática nesse nosso ano aí que se inicia. Mas antes de fazer o nosso encerramento, eu convido a nossa querida colega de trabalho, a Célia, para que ela conduza o nosso passe coletivo.